Cuidado com quem está ao seu lado, pois elas podem te levantar ou planejar coisas contra você. E a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos aprender juntas hoje. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e todos os dias eu estou aqui com este desejo, com este firme propósito de compartilhar o que eu tenho aprendido na Palavra de Deus com você, para que juntas nós possamos ser edificadas na Palavra de Deus. Assim como às vezes nós paramos para um devocional, de ler um livro, de procurar todos os dias termos um tempo com a Palavra de Deus, esse é meu intuito, compartilhando todos os dias versículos, verdades da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Então, se você não é inscrita nesse canal, se inscreva, porque aqui você vai receber todos os dias mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia pura, sem mistura. Então ative também as notificações para que você receba os lembretes. Eu tenho postado vídeo de segunda a sexta-feira, às 5:30 da tarde. Então, dentro da sua rotina, que você encaixe este tempo para ouvir a voz de Deus, que você faça deste conteúdo, seu devocional, o seu tempo com o Senhor. E como eu disse na introdução deste vídeo, a Bíblia ela é plena, ela é completa, porque dentro dela tem tudo que nós precisamos saber sobre como nos relacionar com Deus, sobre como as pessoas tratam umas às outras e como nós, transformadas por Cristo, devemos nos comportar diante de situações onde nós não temos o controle, mas nós podemos entregar tudo a Deus. Tudo o que acontece nas nossas vidas, nós podemos aprender com isso. E hoje nós vamos ver um exemplo que pode nos trazer muitas lições. Também já quero deixar aqui que no vídeo de hoje eu vou trazer também curiosidades bíblicas. Vamos meditar na Palavra de Deus e eu quero ler com você em Mateus 14, dos 6 ao 11. Mateus 14, dos 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor para nós. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, porque prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazido a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Antes de nós entrarmos aqui na lição que nós vamos aprender deste contexto bíblico de hoje e como nós vamos ligar, que nós estamos lendo aqui sobre as influências das pessoas sobre a nossa vida, eu quero trazer também uma parte histórica do que nós acabamos de ler. E principalmente sobre o termo Herodes. Herodes refere-se a uma dinastia de governantes. O mais famoso foi Herodes o Grande. Ele ocupou o cargo de rei da Judéia e posteriormente de toda a Palestina, entre 37 e 4 a.C. Ele foi um rei cliente, a serviço do Império Romano, e usava esse termo, rei cliente, porque, apesar de ter o título de rei, o cargo de Herodes não era de um monarca absoluto e independente. Quem possuía esse cargo de Herodes ou rei cliente, ele precisava do aval de Roma para governar, devendo obediência ao Império Romano e garantindo paz e a cobrança de impostos na região. O cargo, a função de Herodes, tinha autonomia para lidar com a política local e construir grandes fortalezas, cidades, templos e manter seu próprio exército. Foi um desses da dinastia de Herodes que construiu o Templo de Jerusalém. Há outros Herodes na história, como Herodes é uma dinastia e o título
de governante passou para os seus descendentes, que ocupavam o cargo de subdivisão da região, chamados de tetrarcas e reis. Então, todas essas palavras nós vemos muito presente no Novo Testamento, ali na história, né, de Jesus, no contexto dos evangelhos, principalmente. Nós vemos muito falar sobre Herodes. E eu não sei você, mas eu sempre que falava de Herodes, eu tinha na minha mente, por muito tempo, que esse era o nome de uma pessoa. E que sempre que falava de Herodes, estava falando da mesma pessoa, mas não é bem assim. Por isso que eu estou explicando isso aqui para que você entenda. Quando fala de Herodes, não está falando de uma pessoa, está falando de um cargo e de uma função. E ele também era chamado por rei, por essa condição aqui. Ele era um rei cliente, um rei que prestava contas, um rei que prestava submissão ao império de Roma. E como uma última informação, ainda sobre esse tema, os Herodes mais citados na Bíblia são Herodes o Grande, que é o mais famoso, conhecido por ter reconstruído o Templo de Jerusalém, e também por aquela ocasião onde Jesus, quando era pequeno, precisou fugir por causa dele ter ordenado a matança dos primogênitos. Herodes o Grande foi este que deu esta ordem. O outro também é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que governou a Galileia, é mencionado nos evangelhos por ordenar a execução de João e por interrogar Jesus. Então, o Herodes de quem nós estamos falando é este. Não é o mesmo Herodes que mandou executar as crianças quando Jesus nasceu. O Herodes que nós estamos falando aqui, de João Batista, já é o filho deste primeiro Herodes, que era Herodes o Grande. E nos evangelhos, mais para frente, também vai ser citado Herodes Agripa, que é neto de Herodes o Grande, que perseguiu a igreja primitiva. Então agora, entrando no contexto que nós lemos, entendido isso, nós vamos entrar no contexto que nós lemos. A relação entre Herodes e João Batista foi marcada por uma profunda tensão política e moral. O profeta João Batista repreendeu o governante pelo seu casamento adúltero com Herodias, ex-mulher do seu irmão. Então Herodes, para evitar que o seu pecado e sua autoridade fossem questionados, Herodes mandou prender João por aquilo que ele estava falando contra ele, contra o seu pecado ao se casar com a esposa do seu irmão. Curiosamente, Herodes sabia que João era um homem justo e santo, e temendo-o e até o protegendo. Herodes, ele não tinha um relacionamento ruim com João. Apesar de João Batista falar até mesmo do seu pecado, ele via em João um homem santo e até temia-o, até o protegia. O rei sentia-se perplexo e perturbado ao conversar com João, mas gostava de ouvi-lo. Herodes gostava de ouvir João. Mas como nós lemos aqui, em um banquete, a filha de Herodias, a sua atual mulher, que antigamente era esposa do seu irmão, a filha dela dançou e agradou profundamente o rei Herodes. Bêbado, Herodes jurou dar a ela o que pedisse, e a jovem, instruída pela mãe, exigiu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes atendeu ao pedido e executou o profeta. E agora eu quero trazer para você as lições que nós podemos tirar sobre tudo isso. Como título da nossa reflexão de hoje, cuidado com quem está ao seu lado, nós vamos aprender que às vezes temos ao nosso lado pessoas que vivem de aparência ou buscando justiça própria, não se importam com quem vão prejudicar e levam seus interesses acima de tudo. Ainda que Herodes, de certa forma, admirasse João, quando ele foi influenciado ali por Herodias e envolvido em toda esse plano de manipulação, onde ela colocou até mesmo sua própria filha a se sujeitar a isso, dançar diante de Herodes, de maneira tal que o agradaria para que ela conseguisse
calar a voz de João. Talvez ela temia que João convencesse Herodes a parar com aquele pecado e a desfazer o seu relacionamento com ela. Era algo, talvez, nesse sentido. Independente do que realmente a induziu a fazer isso, nós precisamos entender que, às vezes, pessoas que estão à nossa volta, que buscam apenas os seus próprios interesses, são capazes de manipulações a ponto de nos fazer agir contra pessoas que até mesmo nós admiramos. Foi isso que aconteceu com Herodes. E isso fez com que ele cometesse este pecado, este erro terrível de matar João Batista, principalmente desta forma, decapitado e expondo a sua cabeça diante daquele banquete para a filha da mulher que orquestrou tudo isso. E esse era o perfil de Herodias, uma mulher que se sujeitou à própria filha a agradar Herodes, se expondo através de uma dança, apenas para calar a voz que denunciava os seus pecados. Herodes, porém, teve uma escolha: se deixar ser manipulado ou largar o seu pecado. Havia temor e até respeito no coração de Herodes por João Batista, mas tudo isso não foi capaz de mantê-lo firme diante da manipulação. Então, cuidado com quem está ao seu lado, porque o que está no seu coração, por mais que seja verdadeiro, por mais que seja sincero, por mais que você saiba o que é certo, pode ser testado todos os dias pelas pessoas à sua volta, podendo até mesmo arquitetar toda uma condição para fazer você sair do seu propósito, sair do seu objetivo, negociar as suas convicções. Que nós venhamos a aprender a discernir as intenções dos corações de quem parece estar ao nosso lado. Aqui nós estamos falando de todo um contexto de pessoas que não temiam a Deus, que não tinham vida com Deus. Mas nós que tememos e que procuramos ter vida com Deus, também não estamos livres de, muitas das vezes, num contexto do nosso trabalho, no contexto da nossa vida secular, aparecer pessoas tentando nos manipular para que nós venhamos negociar aquilo que nós reconhecemos como sendo santo, como sendo verdadeiro, assim como Herodes via em João. Ele via que João era santo, que João era homem de Deus, mas mesmo assim, sujeito a esta manipulação, ele acabou cedendo. Que o Senhor nos ajude a filtrar os nossos relacionamentos, a vermos as pessoas que estão à nossa volta e a conhecê-las não somente com o que os nossos olhos podem ver, mas termos esta cautela de não abrirmos a nossa vida, nem o nosso coração, nem aquilo que precisa ser guardado a pessoas que podem nos expor a situações onde nós venhamos negociar nossa fé e nossos princípios. Amém? Hoje é uma reflexão onde nós nos aprofundamos também a todo o contexto histórico, que você daqui para frente, quando vê lá a citação de Herodes, você entenda quem de fato era ali este cargo, esta função de Herodes. E eu sei que há muito mais reflexão da parte de Deus sobre isso que aconteceu com João Batista. Nós poderíamos aqui gravar um vídeo falando apenas de Herodias, como que uma mulher, quando ela quer algo, ela está disposta a ir até o extremo. E nós também, como mulheres de Deus, quando nós queremos cumprir os planos de Deus, nós também não medimos esforços. Então, que Deus guarde sempre o nosso coração e a nossa vida naquilo que é puro, que é verdadeiro, naquilo que realmente cumpre um propósito da parte de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração neste dia, que esse seja um alerta para todos nós, que nós possamos nos cercar de pessoas cheias da presença de Deus, que nós possamos ter esse discernimento de não nos deixarmos ser influenciados por aqueles que estão à nossa volta,
e talvez até dentro da nossa casa, como Herodes foi traído por alguém que estava dentro da sua casa. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe seu dia, abençoe tudo que você for fazer. Amanhã eu te espero no nosso próximo vídeo, na nossa próxima reflexão da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá!